Bem-vindo ao resumo do dia Renko Mais, programa onde eu faço uma análise do mini índice futuro e do mini dólar futuro através da lupa do método Renko Mais para quem está se desenvolvendo, para quem está aprendendo a operar o mercado financeiro através aqui do método Renko Mais. Sem mais delongas, então, vamos começar a nossa análise aqui dos pontos operacionais do dia de hoje, tanto do mini índice quanto do mini dólar. Começando pelo mini índice, né, da lateralidade à tendência. Ambos os ativos aconteceram isso, o mini índice demorou um pouco mais, o mini dólar aconteceu um pouco mais cedo esse desenvolvimento. Então vamos lá, começar o mini índice, a movimentação. Então vamos lá, né? Começando aqui, fechamento de ontem, a abertura de hoje, preço subiu, fez um topo duplo, falha de continuidade aqui e o preço começa a cair nessa primeira hora muito fortemente. A gente tinha o gap aqui de alta, poderíamos traçar já o FIBO aqui? Poderia, né? Como eu disse pela manhã para os alunos no Morning Foco, eu achava esse fundo aqui muito pequeno o gap, talvez aí de repente esperar aí o FIBO acontecer na movimentação do dia, né? Enfim, para estar traçando esse FIBO, né? Então, essa movimentação aí, o preço começou a cair fortemente, anulou o Fibogap aí a princípio, né? De traçar ele para alta, o preço veio caindo e aqui já próximo à abertura das 10 da manhã. A gente poderia então estar procurando o quê? Esse FIBO aqui, ó, fundo, topo, poderia traçar esse FIBO aqui. Sim, poderia traçar esse FIBO. Né? Poderia traçar um FIBO mais longo aqui para estar trabalhando então no dia de hoje. Né? Vamos tirá-lo aqui do 15 minutos. Vamos lá. Visibilidade por tempo, regras. Prontinho, né? Beleza. Vamos lá. Então, continuando aqui nossa análise. Aqui já próximo à abertura das 10 da manhã. Então, vamos dizer assim, por aqui, né, que é 9h30 da manhã, a gente conseguiria já estar traçando esse FIBO. Então, esse FIBO já estaria colocado nesse momento aqui do mercado, nessa abertura, né? E com a queda que a gente teve, a gente pode ver que, ó, a correção de 2 boxes aqui, ela deu um certo trade, né? Ela deu uma movimentação aí, ó, de 280 pontos. Lá em cima a gente veio de movimentos sequenciais, né, de correções de 2 boxes. Então, aqui, nesse momento, na abertura do mercado à vista, né, a gente teve essa oportunidade dessa operação aqui, seguindo, é claro, o que o momento estava fazendo. A gente pode ver aqui que no 15 minutos ali, a gente essa entrada é bem no fundo, né? Só que até então a gente não sabe que aqui é o fundo, né? A gente está trabalhando o que o preço está nos mostrando. E o preço estava nos mostrando a venda. Só que a gente trabalha o quê? A gente trabalha níveis, dinâmica de FIBO, né? Então do 23 aqui eu vou levar para onde? Para o menos 11. Eu tenho um espaço para buscar um trade aqui? Tem 230. Então seria um scalp de 200 pontos. É possível esse trade? É possível. Olha lá. Ele foi até mais, né? Ele veio aqui com essa falha de rompimento de 3 boxes. Né? Então, o movimento total da perna da entrada aqui até a mínima foi aí, ó, de 310 pontos. Então, até 300 pontos você conseguiria fazer nessa operação, né? Então, aqui, mais ou menos no alvo aqui do menos 11, você conseguiria fazer entre 200 a 250 e provavelmente 240 pontos em uma operação. Não é ruim, visto que o dia ele começou rejeitando lá em cima, né? Ele começou dentro do movimento de lateralidade do que estava se mostrando aqui. Então ele começou no topo, né? Ele estava vindo para o fundo era mais baixo, né? O fundo era lá no 117 mil no bola. Ele parou aqui antes, né? Ele parou no 117.500, né? A região aí dos 117.500 que ele parou. Mas mesmo aqui, essa venda aqui, ela foi alta, né? Ela foi lá no 840, em 850. Então,
daria para pegar aí uma boa operação ainda no finalzinho, na abertura do à vista, na venda. O preço aqui, ele segurou, falha de rompimento de 2 box, perdão, de 3 box aqui, né? Esses 3 boxes, e aí ele começa a subir novamente com muita força, com ímpeto. Aqui ele solta um bull. E ele soltou um bull, né? Muito interessante esse bull, querendo subir aqui para o 7,6, né? Então, assim, o que é interessante desse FIBO? Como era um Fibogap, como eu tive o gap de alta aqui, eu não tracei o Fibogap em si, né? Eu tracei a favor do gap. Então, quando eu traço a favor do gap, querendo ou não, eu tenho um direcional de mercado que é comprador. E por esse direcional de mercado ser comprador, eu tenho que olhar pontos específicos do gráfico que pode me ajudar com essa compra. E qual que é um ponto específico do gráfico para quem opera Fibonacci, para quem opera o Fiborobô, para quem opera o Fibonacci dinâmico? É o menos 11. É a falha do menos 11. A falha no menos 11, para mim, é muito importante. Para mim é muito importante. Principalmente vindo de um Fibo que tem força, que tem um fundamento muito grande aqui dentro. Porque eu tenho um fundo dado aqui pelo preço, ó, o Fzinho, e eu tenho um topo dado pelo preço. Então são fundos e topos relevantes que eu tenho aqui, né? Através, é claro, do detector de topos e fundos aqui que a gente tem na Profit, na Trid também temos, né, o detector de topos e fundos. Então ambos dá para você colocar ali o 13 e usá-lo a seu favor, para que você encontre topos e fundos relevantes, né, na movimentação. Aqui a gente teve um sinal de continuidade também no preço. Então entrar aqui nessa compra era errado, né, nesse bull? Errado não é. A questão é a probabilidade. A probabilidade ainda não estava a nosso favor da compra, né? Ela não estava tão boa assim. Porém, ele está rompendo um topinho anterior aqui. Mesmo que por alguns ticks esse bull está rompendo esse topo anterior. E aí esse rompimento, olha só que interessante, né? A gente está pegando uma barra. A gente está comprando uma barra de 15 minutos que ela não tem, né, mínima. Então, a partir do momento que você vê uma barra surgindo sem mínima, deixando, e a mínima está longe dela, ó, a mínima já ganhou espaçamento, isso quer dizer força. A gente tem 240 pontos aí da mínima dessa barra. Então, quer dizer que é força, né? Vamos marcar a mínima aqui para vocês verem onde é que a mínima tá. Olha lá, onde é que a mínima da barra tá. Então, é um movimento, ela ganhou o quê? Distância, né? Ela ganhou distância da mínima da barra, e isso quer dizer força. Então, poderia ter entrado aqui? Poderia. É um trade de baixa probabilidade? Sim. Aonde está meu alvo? O meu alvo está lá no 7,6. Por quê? Porque eu estou aqui no 23. Só que a probabilidade não é que eu já saia rompendo aqui e vá para o 7,6. É que eu faça uma dinâmica que a gente tem aqui no Fibo Robô, que é o quê? 23, toca 4,8, volta 23 para ir buscar 7,6. Então, qual que é meu alvo aqui nesse bull? Era o 4,8. O alvo era ir buscar o 4,8, né? Então, era buscar aí nessa operação 220, 230 pontos de alvo, né? Vamos ver onde é que ela foi? Olha lá, foi lá. Deu, acho que até um pouquinho mais, né? Ó, deu 280 pontos aí total desde a entrada, ou seja, até 250 pontos aí você conseguiria pegar com uma certa tranquilidade nessa operação, né? A gente teve esse bull, que aí você já poderia tirar seu stop aqui de baixo, né? Seu stop está lá nos 150 pontos, trazer aqui no bull, ou seja, proteger essa operação para que ela vá a favor do seu alvo. Depois o que acontece? O preço dá uma falha de rompimento de 3 boxes aqui, né? No topo, formando um topo, correção, que também pode ser considerada falha, e ela vem para o fundo. Só que aqui ela segura onde? No 23, num fator muito importante, né, do gráfico, perdão, na dinâmica, no Fibo, né, no nível de Fibo muito forte, muito importante. Segurou aqui novamente, infelizmente aqui ela veio com 5 box, né, então não tínhamos correção, mas tínhamos o quê? Um padrão de price action, né, que era um fundo mais alto que o fundo anterior. Então aqui, se de repente você comprou por price action, por leitura de price action, não comprou errado. A questão foi o candle, né? O candle de 15 minutos não estava ajudando no momento, né? Para essa compra, né? Esse momento não foi tão bom pelo candle, porém o preço ele foi lá
né? Ele foi lá no topo, ele foi buscar um novo topo, fazer um novo topo. Então, da entrada, ele deu aí até 370 pontos. Então, se você de repente entrou pelo price action aqui nessa operação, não foi de totalmente errado você pensar nisso, porque você tinha fatores do FIBO te corroborando essa compra, né? A questão aqui era vender, né? Você não poderia estar pensando em estar vendendo aqui para estar buscando um alvo mais abaixo, né? Se você de repente vendeu aqui, o seu alvo era o 23, então estava muito próximo, estava muito justo, você teria aí 150 pontos de alvo, né? Você teria um scalp aí de 150 pontos, não mais do que isso para estar fazendo essa operação de venda aqui. Porém, acho que o certo agora, a partir do momento que você identificou a falha lá embaixo no menos 11, o respeitar o 23, é procurar compras mais baixo. A gente está numa lateralidade, então vender alto aqui também não era errado, né? Olha aí o preço, solta esse bear, não corresponde, ele dá uma correção de 4 boxes. Se você entrou nessa correção de 4 boxes, não estava errado querer comprar aqui, não estava errado, né? A questão é que o preço ele demorou para tomar uma decisão, né? E aí também corrobora aquilo que a gente aprende no price action do All Brooks, né? Depois de um doji, a probabilidade é que venha outro doji, né? Então, aqui no 15 minutos, a partir do que surgiu esse doji, o que a gente poderia contar? Um novo doji. Então aí a gente não opera. A gente não opera o meio do caminho, a gente tenta operar os extremos do doji. E o que aconteceu foi que o candle ficou lá dentro, né? Ele ficou preso, foi um inside bar, né? Inside bar, dependendo da situação do mercado, como aí ele estava vindo depois de um candle de indecisão, então ele representa mais indecisão ainda. Então aí não era o momento de entrar aqui. E era bem o fechamento aqui desse candle e a abertura desse outro. Então não era o momento de você estar procurando operação aqui nessa correção de 4 boxes. Essa é a questão de você trabalhar olhando para o tempo gráfico longo. Essa é a diferença entre você entender um tempo gráfico longo e operá-lo a favor, mesmo estando aqui no Renko. Mesmo você lendo, né, você abrindo e estruturando suas operações através do Renko. Então aqui não era o momento certo de comprar. Aí o preço valsou, tirou para dançar, soltou um double bull, aí muita gente pode ter entrado nesse double bull. Novamente, né, é a questão de você olhar para o passado e ver, ó, eu tive um bull que desenvolveu até um certo trade, então poderia ter entrado no primeiro bull, mas não no double, né? O double estava errado. Aí a partir do momento que você entrou no primeiro bull e você viu, né, que o double apareceu, você teria que se zerar. A ideia era trazer o stop para o zero ou se zerar. Porque o bull se desenvolveu, mas o double bull, onde ele surgiu no momento de lateralidade aqui, que estava se colocando no mercado, não era bom para operar. Reforço, né, a ideia de que aqui ainda eu acho que não era o momento certo, né, de estar operando, principalmente porque veio doji, trouxe outro doji, aí veio um doji inside bar. Aqui, ó, 11 horas da manhã. Então, esse doji aqui fechou. Tá abrindo esse próximo doji. Então, não é para operar. É para ficar de fora do mercado. E não procurar operações por enquanto, né? Dojis, ele tira você do mercado. Por quê? Porque a ideia é pegar o primeiro doji maior aqui e você tentar tradear o quê? As falhas da máxima e da mínima dele. Então aqui eu poderia ter vendido? Sim, poderia, mas ó, o quanto que desenvolveu? 190 pontos. Andou lateral. Era mais fácil você sair no zero aqui, ou até mesmo com um pequeno stopzinho aí de 90 pontos, 100 pontos, né, por movimentar o stop aqui dentro do preço, do que propriamente conseguir pegar aqui depois, ó, porque ele deu esse trabalho todo aqui para voltar para o 23. Para voltar na região do 23. E aí aqui na região do 23 ele bateu muito forte, segurou novamente, soltou um bull. Opa, poderia ter comprado esse bull? Sim, poderia. A questão é só você olhar o que estava acontecendo aqui, ó. O que aconteceu aqui? O bull desenvolveu? Não. Então por que eu vou entrar nesse bull? Por que eu vou procurar esse bull? Eu não vou procurar esse bull. Eu vou procurar outra operação, menos o bull. Porque ele já não desenvolveu mais. E aí, ó, justamente, o que acontece depois?
Double Bull na mesma região. E aí você vai lá e compra esse Double Bull. Qual que é a probabilidade desse trade andar a seu favor? De demorar. Porque o Double Bull não deu certo primeiro. Então a probabilidade do segundo não dar certo é muito grande. O que acontece? Vira caixa de Pandora. Aí o preço sobe um pouquinho, cai. Mais uma caixa de Pandora. E aí aqui eu tive uma boa oportunidade. Aqui eu tenho uma excelente oportunidade de vir para o 7,6. Por que eu falo isso? Porque das outras vezes aqui, né, que aconteceu, ou eu tive bull, ou eu tive caixa de Pandora. Eu não tive uma sinalização de uma correção de 3 box, algo assim. E o que levou a primeira movimentação do preço no dia? Foi, né, na compra. Foi uma falha de rompimento de 3 box. Então os 3 box ganhou um peso para o mercado aqui, para o Renko, né? E aí eu tenho o que aqui? Eu tenho uma continuidade, que se tornou o quê? Falha de continuidade. Então, falha de continuidade dentro de uma correção de 3 box. É muita força. Muita força. E alvo. Tá lá. 7,6. 23 leva a 7,6. É o FIBO. É a dinâmica. E o preço vai lá, na bucha. Troca o 7,6 e ele cai de primeira. Lá de cima ele vem de volta totalmente pro 23, né? Olha que dinâmica, que lateralidade complexa que o preço fez hoje, antes de tomar a tendência, antes de ir embora para a tendência. E aí aqui agora, ó, já 11h50 da manhã. Eu tive o quê? Correção de 4 box. Poderia entrar nessa primeira correção de 4 box? Poderia. Só que é a primeira entrada. O ideal é você buscar a segunda entrada antes da primeira, né? O ideal é você se posicionar na segunda entrada, né? E principalmente nesses movimentos climáticos que estavam acontecendo, né? Estavam movimentos muito climáticos, estava difícil trabalhar no mercado aqui nesse período da manhã, né? Essas primeiras horas da manhã foi muito lateral, foi cheio de doji, cheia de saliências, né? Que é as grandes sombras que aparecem, né? E aí fica complexo de trabalhar mesmo o preço ele fica brigando, né? E não é fácil sair, acabamos saindo muito estopado nessas condições, né? O preço solta um bull. Novamente, os bulls não desenvolveram, então não éramos para estar operando esse bull. Virou, né? O que seria aqui uma falha de rompimento de 2 box. Ele cai e forma uma correção de 4 box. Agora aqui eu tenho uma segunda entrada. Olha só, né? Que interessante. Agora eu tenho uma segunda entrada. Uma entrada possível para o quê? 23 levar a 7,6. Ele foi? Não. Ele entrou na lateralidade. Né? Primeiramente ele virou uma caixa Pandora e aí aqui ele segurou. Só que, ó, antes dele segurar, vocês podem ver, eu deixei aqui marcado para vocês verem isso. Ele vem testar a entrada e aí ele volta lá para testar o topo anterior. Da entrada para o topo, vamos ver quantos pontos a gente teve aqui, ó. 290. 280 pontos aí, 285. Então, se de repente você comprou para levar pro 23 aqui, ele voltou, 4 boxes, ele tá aqui, daria para você pegar aí, pelo menos sair com uns 200 pontinhos aqui nessa operação. 150, pelo menos 150 pontos. Mas daria para você sair com 250 pontos aqui da operação. Né? Não foi, ela não andou, ela não conseguiu desenvolver, o preço segura. Ele segura com 4 boxes aqui e novamente ele volta para a região dos 23. Aqui ele solta um bull de ignição, só que novamente os bulls não estavam funcionando, então não é para a gente entrar aqui nesse bull. Né? Não é para a gente entrar. Aqui poderiam falar, né, um pouco antes ali, teve um bear aí no meio do caminho, se você não comentou desse bear, né? Se eu tô com bulls falhando, não vai ser o bear que vai funcionar. Então, por isso que a gente desconsidera na lateralidade trabalhar sinais de tendência. A gente não trabalha padrões de tendência na lateralidade. O bull e o bear são padrões de tendência. E aí o que acontece aqui, ó? 3 boxes. 3 boxes da onde? No 4,8, tá? Eu tô segurando aqui no 4,8. Aonde que o 4,8 vai tentar mandar? No 0. Então aqui o alvo seria aí tentar pegar aí, quem sabe até 295, 300 pontos. Ele foi completamente? Não, ele não vai, né? O preço não andou tocando muito os níveis, dando dinâmicas precisas com o FIBO até esse momento, por assim dizer. Ele trabalhou muito bonito
né, a questão do 23,76, mas aqui nesse momento ele deu essa perdida, né? A gente pode ver que a gente veio, essa venda aqui é depois de uma grande barra, que é um engolfo, né? Foi um engolfo, então não estava errado vender aqui. De jeito nenhum vender aqui estava errado, né? A questão é que o preço não desenvolveu tudo aquilo que às vezes você almejava. Ele deu aí 250 pontos para você e às vezes você queria 300, né? Então a gente também tem que entender isso. O preço ele faz aquilo que ele bem entender, aquilo que ele quiser. E aí novamente o preço. Bull, double bull que vira caixa de Pandora, né? E ele sobe, correção de 2 box, primeira entrada aqui, e aí vem uma repetição, né? O preço vem e correção de 3 box no 23. A gente já teve isso hoje? Teve. A gente poderia estar onde buscando o alvo? 7,6. Então aqui o alvo está lá, ó, 400 pontos. É um excelente. E bem parecido, né, o sinal. Correção de 3 box com algo agora aqui semelhante, né, uma falha de continuidade. Não é uma falha de continuidade aí, ó. É o que eu chamaria café com leite. E aqui é o momento da ignição da tendência. Aqui é o momento que o preço ele sai da lateralidade e resolve entrar em tendência. Já, né, aqui, ó, 1h50 da tarde. Então passou a hora do almoço aqui também numa grande lateralidade, muito difícil operar. A única operação foi essa venda ali que a gente teve, mas depois mais nada, né, na hora do almoço. A gente teve uma operação na hora do almoço ali, que deu uma vendinha de 230 pontos aqui, mais ou menos. Aí essa compra gerou um trade aí de 400 até mais pontos, o preço vai, olha lá, ele crava no 7,6 ali, ele bate no alvo, segura, vem e correção de 3 boxes, ó. Primeira entrada aqui, depois o rompimento do 4,8, segunda entrada. 3 boxes hoje, estava funcionando no mini índice? Tava. Então eu poderia entrar aqui? Sim, claro que eu poderia, né? Olha só que interessante. Essa entrada aqui, aonde está o alvo? 4,8 leva 100. Quantos pontos eu teria aqui, ó? 340 pontos mais ou menos nessa operação. O preço vai lá, toca o 100, segura, volta na nossa entrada aqui, onde foi o nosso ponto de entrada, né? Essas duas correções aqui. E aí os bulls resolveram funcionar, né? Aí de 7,6 aqui ele deu esse bull, deu o segundo bull aqui. Eu acho complexo, ainda mais pelo horário, 5,5 da tarde aí. Tá trabalhando eles já, né? 5,5 não, perdão, 3,5 da tarde tá trabalhando eles, 5,5 é agora, nesse exato momento. Aí o preço ele vai e toca um 2,7. Quando ele toca um 2,7, ele cai 2 boxes aqui e vira uma correção de 2 boxes. Vamos dizer, essa aqui foi a última operação do dia. Para nós, operadores de day trade, né? Porque já é autônomos, né? Pequenos. Já é 4h10 da tarde, né? Então tá operando depois das 5 horas, eu acho já complexo. Mas aqui ainda deu essa oportunidade final. 1,27. Aonde que tá o alvo, então, Fábio? Se eu tô comprando depois do toque do 1,27, o alvo natural é o 61. E olha só que bonito, né? No final da tarde, a gente teve um excelente trade de 375 pontos no mini índice. Ele vai, toca um 4,1, segura, correção de 2 boxes com uma caixa Pandora e vai lá no 61. Findar, por assim dizer, esse FIBO, alcançar o alvo do FIBO e agora, onde o preço está aí trabalhando, voltou ao caminho natural, voltou ao 111, né? Então, como que esse FIBO trabalhou? Primeiro lateral no dia, né? Ele abriu, caiu, veio testar menos 11, segurou lateral, trabalhou 23,76 e depois a hora que entrou na tendência foi até 1,61, né? Atingiu seus alvos muito bem atingido, trabalhando muito bem e dando oportunidades para quem tem paciência, para quem lê o mercado através do tempo gráfico longo também, porque é o tempo gráfico direcional nosso e isso eu ensino para os meus alunos, né? Para você aqui no YouTube, sempre aqui no Resumo do Dia falando isso, ressaltando isso, através do tempo gráfico longo direcional. Então a gente tem o nosso direcional de mercado no gráfico longo, né? Tanto nos 60 minutos como no 15 minutos, que é o filtro dos 60, que a gente pode estar procurando operações muito boas baseadas nele. Então esse aqui foi o mini índice futuro. Agora vamos falar então do mini dólar futuro. Então agora estamos aqui. Mini dólar futuro, fechamento aí de ontem, a abertura, abrimos esse gap,
o preço caiu e aí ele já voltou, né, a subir. E aqui, ó, nesse momento aqui do mercado, 9h15 da manhã, eu tenho o FIBO. Então, poderia estar traçando um FIBinho aqui, né? Poderia estar traçando um FIBinho. Então, vamos lá. Vamos traçar esse FIBinho. Poderia, né? O Fibogap, perdão. Poderia traçar esse fundo e esse topo? Poderia. Poderia traçar o outro fundo aqui com o topo? Também poderia, né? A gente poderia ter trabalhado qualquer um desses dois FIBs. Então vamos colocar esse segundo aqui, travá-lo. Vamos tirar ele aqui do 15 minutos. Vamos lá. Prontinho. Então, FIBO colocado, né? A partir do momento que ele confirma o FIBO, vamos trabalhar esse FIBO, né? E aí o preço estava aqui já 9h15 da manhã, subiu, veio aqui a correção de 4 boxes, 9h17. É o momento bom de operar? Não, não é o momento bom de operar, né? E aí o que pode acontecer aqui, ó? 7,6, vim só no 4,8, voltar na região do 7,6 para ir dar a venda para vir para o 23. Então aí o preço ele fez isso aí, ele até passou, ou seja, daria para ter pego aqui uma boa operação aí no dólar, ó, 12 pontos. Só que para mim é muito cedo ainda. Eu falo para os alunos, espere pelo menos as 2 primeiras barras de 15 minutos fechar, né? Ou seja, a primeira meia hora do mercado para a gente estar operando, né? Aqui já 9h20, então, né? Se de repente você fez essa operação, errado você não estava, você estava trabalhando, né? Dentro do FIBO, dentro de uma dinâmica muito forte, né? A questão é a probabilidade estatística que tem que não está a seu favor nesse momento do mercado, né? O stop também estava muito bem colocado, então assim, foi uma operação que deu um bom resultado, mas nem sempre isso vai acontecer pela manhã. E aí o preço, né, logo na abertura, o preço ele dá essa falha de rompimento aqui de 2 boxes. Porém, né, ainda aqui, ó, 9h26. Então assim, ainda não estava no melhor horário, né, pra gente operar, mas tava, poderíamos ter aberto sim a operação. O stop estava lá acima do padrão, né, e o alvo era o 23. Ele foi? Não, ele veio testar o fundo anterior. Deu algum tipo de resultado? Deu 9 pontinhos aí, quem sabe aí cravado 10 pontos. Acho difícil ter pegado 10 pontos aqui. Acho que uns 9,5 pontos ele deu nessa operação. Porém, como aqui foi uma segunda entrada, olha só, ela não violina. Ele não vai lá estopar. Ele tenta voltar, só que ele para aqui, ó, na entrada. E aí ele dá uma nova reentrada aqui. Que o alvo tá no 23, 12 pontos, 11 pontos e meio, 10 pontos de alvo, né? Seria aí essa entrada aqui. Já uma entrada um pouco mais abaixo, mas que gerou resultados, né? Opa! Na operação. Perdão, deixa eu passar aqui para frente novamente. Desculpa, pessoal. Tá, tem um monte. Vamos lá. Aí. Então, voltando aqui para abertura do mercado. Aí. Pronto, né? Então, ele se movimentou. Ele veio até testar o zero aqui, né? A ancoragem do FIBO. Né? Ele veio até com bear depois. Era errado vender esse bear? Errado não é. A questão é assim, o gerenciamento. Se você está vendendo esse bear para buscar tendência, aí complexo, né? Porque o preço, ele tá com uma movimentação aqui, ó, de lateralidade. Ele veio do fundo para uma lateralidade. Ou seja, é mais fácil uma retomada de compra do que de venda propriamente aqui, né? E ainda mais que, ó, o fundo aqui, ó, era importante, né? Ainda a gente tinha aqui o martelo também como fundo importante, que foi o que aconteceu, né? A gente tinha, por assim dizer aqui, ó, maioritária e minoritária de uma região de suporte. Olha aí onde é que o preço segurou, né? Na região minoritária do suporte, dando a compra. E ele vai dar a compra, bonitinho aqui, 23,76, coisa linda. Opa, perdão, pessoal, novamente que acelerei, passei tudo. Vamos lá, voltando lá no ponto onde nós estávamos, perdão, desculpa. Então aqui, olha só como que o preço, ele, né, dá entrada clássica aqui do método, né, falha de rompimento de 3 boxes. Por que uma falha de rompimento de 3 boxes? Porque ele tá vindo testar esse fundo, e ele tá falhando romper esse fundo. Então se ele tá falhando romper esse fundo, falha de rompimento de 3 boxes.
entrada no 23, olha lá que entrada, né? Que entrada magnífica, né? Muito boa. E onde está o alvo? Lá no 7,6. Olha aí, fazer o filé com fritas, 20 pontos. 20 pontos nessa operação, né? Que operação muito boa que o preço nos deu. E foi de primeira, ele até passou, né? Ele passa, ele vai lá na ancoragem de 100, ou seja, ele sai do zero para ir para o 100. Muito interessante também essa movimentação. Né? Ele dá uma correção aqui. Ele passa dos 4 boxes, ele faz 5 boxes, ou seja, ele tira a nossa entrada, mas ele já dá a entrada novamente aqui. 7,6, correção de 2 boxes, leva aonde? 111. Então, aqui seria a dinâmica 7,6, 111. Vamos ver aqui a entrada, onde é que foi lá, ó. Aí já uma entrada de continuidade, de par de continuidade, né, do 15. Então, muito boa essa entrada. E o alvo lá no 7,6, no 111, perdão, que nos geraria aí até 13,5 pontos possível de alvo, né? Então, uma excelente operação aí, também vindo na continuidade, né? Então a gente saiu da lateralidade aqui momentânea entre o dia de ontem e o começo do dia de hoje e fomos para a tendência no dólar, né? Então 10 horas da manhã a gente já entrou em tendência no dólar. O dólar já começou a buscar operações, né? E ele vai embora aqui nessa operação. Ele vai até 1,27. A hora que ele toca 1,27 ele valida o 61, valida até quem sabe 205, mas é 1,61 que ele valida. E aí o preço vem caindo, corrigindo, toca o 100, dinâmica, 1,27 voltou no 100, segurou, correção de 2 boxes aqui. Essa correção de 2 boxes, que também propriamente pode ser chamada de falha, aonde que está o alvo dela? Está lá no 61. Posso levar até o 61, mas eu posso parar no 4,1 também. Posso. 12 pontos no 4,1, 20 pontos no 61. Então mais um trade de 20 pontos aí no dólar hoje, através do FIB e através do método Rico Mais, né? Excelente operação aí, poderia estar vindo dela. O preço, ele segura, ele dá uma nova oportunidade aqui, uma entrada de continuidade, né? Aqui, ó, segunda entrada, ela não violinou, entrada de continuidade. Então poderia estar entrando aqui também? Fala, poderia estar entrando sim. Tá? Então a gente teve duas entradas mais ou menos na mesma região, né? Tivemos essa entrada e o stop de uma aqui e o stop da outra aqui. Então, colocados os stops, colocados os alvos, aqui o alvo daria 16 pontos aí, 16 pontos e meio, quem sabe 17 pontos no 61 e no 141 10 pontos aí, mais ou menos da operação. E aí o preço vai embora. Isso vai embora, quase crava o 61, segura. Novamente aqui, ó, 2 box. E aí o 2 box aonde? 141 leva aonde? 205. Então aqui, ó, o trade é tentar buscar 205, quem sabe até 18 pontos. O preço vai de primeira? Né? Não. O preço, ó, como a gente vê aqui, ele dá uma bela de uma segurada depois. Só que ele desenvolve, ele solta um bull, desenvolve 4 box, né? Aqui eu acho ruim de entrar nesses 4 boxes, né? Eu acho ruim. Então, assim, essa operação ali dos 2 boxes poderia ter saído aí com 12 pontos, 13 pontos nessa operação aí, que também seria de bom grado, não seria ruim, não. Né? Até que o preço foi lá e tocou 205. Quando o preço toca 205, o que, que a gente faz? A gente estende o FIBO. Né? Onde que a gente estende o FIBO? No topo do 61. O topo do 61 está aqui, ó. Então nós vamos pegar aqui o 100 e vamos estender aqui, ó, no topo do 61, lá no 478 mais ou menos, na região do 478, tá aqui, ó. Pronto. E travamos o FIBO travado. Olha só, o preço estava tocando 127. A questão é que aqui houve uma extensão. Então esse 127 a gente tem que tomar cuidado para tentar comprar a retomada dele. Ele pode estar vindo mais baixo, mais fundo no 7,6, para aqui sim ele dar a retomada. E aí ele ir a favor das operações de compra novamente. Então, qual que era o alvo aqui? Era voltar para o 7,6. E olha só, o preço ele dá essa correção de 2 boxes, o alvo aqui no 7,6. Dando uma dinâmica, trabalhando dinâmica, 111, 7,6, dando essa dinâmica, né? Aqui, muito boa também. Só que aí já contra tendência, complexo de fazer, né?
já 1 hora da tarde também. Então, assim, na hora do almoço a gente teve só esse trade aqui, possível talvez fazer, e que deu 10 pontos, que foi essa compra, nessa correção de 3 blocos aqui atrás, né? Então, essa comprinha aqui foi o único trade que a gente teve propriamente, assim, a princípio na hora do almoço, e depois essa venda, né? Que aí já é adentrando aí a 1 hora da tarde, já indo para as 2. E onde que está o alvo? Lá no 7,5. O preço vai? Opa. Vai, né? Vai sim. Olha lá. Ele deu uma brigada para tocar, mas foi lá e chegou até a cravar, né? Na posição. Então aqui, propriamente dito, foi a última operação que a gente até teve no dia de hoje no dólar, né? Então até mais uns 19 pontos nessa operação aí. Quem sabe aí, dependendo, se conseguisse entrar um pouquinho mais alto aí, até 20 pontos na operação, né? Difícil, mas 18, 19 pontos aí, 15 pontos nessa operação possível. E aí é o resto do dia aqui, ó, que o preço andou aí lateral aqui, brigando, né? Brigando bastante aqui, esse momento aqui. Então, assim, a gente veio da tendência para a lateralidade, né? Da lateralidade para a tendência e da tendência para, novamente, uma lateralidade, uma correção. É normal o preço fazer isso. Então, a gente saiu aqui de trás, ó. Pode ver que a gente vem dessa lateralidade, retoma a tendência e aí agora voltamos à lateralidade, né? Então, da lateralidade à tendência, foi o dia de hoje aí, tanto para o mini índice quanto para o mini dólar. Ambos foram para compra, ambos deram compra, né, para acabar também com aquele estigma que as pessoas têm que falar, se o mini índice sobe, o dólar cai. Não, não é assim, tá? Muitas vezes vai acontecer isso sim, né? Claro, né? Enquanto o mini índice está subindo, o dólar está caindo. Mas nem sempre vai acontecer isso. Então não se pode levar como uma regra. Colocar muita regra no mercado nesse tipo de situação é complexo. A gente tem que sempre fazer entender que o mercado, é uma coisa que eu sempre falo para meus alunos, o mercado ele não é ele não é 2, ele não é 3, ele não é um número inteiro o mercado. O mercado ele é um número quebrado, ele é um número 1,618. Então a gente tem que respeitar isso. O mercado sempre tem que dar aquele respiro a mais. Não pode levar tudo cravado no mercado, tudo à base de regras e regras e regras. A gente tem que se regrar, a gente tem que ter regras operacionais dentro do nosso gerenciamento de risco, mas não regras para a movimentação do preço do mercado. Aí, criar muita regra aqui vai ser complexo. A gente tem que seguir o price action e deixar o preço ir trabalhando e nos mostrando aquilo que nós temos que fazer no determinado momento que está acontecendo ali, que a gente está seguindo o mercado. Beleza, então, esse aqui foi o resumo do dia de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá o like, compartilhe o vídeo com quem você conhece, ajuda a fortalecer o canal. Com essa interação você ajuda a mostrar para o YouTube que o canal, que o conteúdo gerado aqui dentro tem relevância, e então ele vai estar entregando para mais pessoas, e assim eu também, consequentemente, poderei ajudar mais pessoas, seja aqui com o conteúdo gratuito do canal do YouTube, seja através de alguma das minhas ações de ensino que eu tenha via mentoria. Eu estou gravando um curso novo aí em cima do método, que logo logo vou estar lançando, logo logo estarei falando sobre ele com vocês. Então, se não está inscrito no canal aí, se inscreve, ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo que eu esteja vindo soltar aqui no canal Renko Mais. Obrigado sempre pela audiência de todos e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!